Bom dia, gente peregrina, ou boa tarde, ou boa noite. Mais um vídeo da Tenda do Necromante, dessa vez o 6º vídeo da série da Teologia Bíblica, a História de Israel. Vamos verificar o que aconteceu hoje, depois que, surgindo a Teologia Bíblica Histórica, ela se deixou aprisionar pelas correntes da filosofia da história no século XIX. Vamos agora dar uma olhadinha na descrição que Hazel faz da próxima etapa. Vou corrigir o que eu acho é um equívoco de descrição do Hazel e então darei a minha explicação sobre essa 6ª etapa da história da aventura da Bíblia no tecido protestante. Vamos lá? Aí está o nosso amarelinho, Gerhard Hazel, Teologia do Antigo Testamento, questões fundamentais no debate atual. Debate atual, entenda-se a década de 60 do século passado. É um livrinho bem desatualizado, mas nesses últimos 60 anos não houve nenhum desenvolvimento que exija uma alteração da percepção do Hazel dessas 8 etapas da aventura da Bíblia no mundo protestante. Onde a narrativa termina é onde ela, grosso modo, deveria terminar mesmo. Vamos, então, para o texto que embasa o vídeo sobre a 6ª etapa do desenvolvimento da teologia bíblica. Vamos lá. Aí está a mesma página 19, onde nós recolhemos a descrição da 5ª etapa, onde a teologia bíblica de caráter universitário histórico teria sucumbido a correntes filosóficas, e agora, segundo Hazel, ela teria experimentado o desafio das ciências bíblicas conservadoras. Ou seja, há uma reação conservadora da teologia bíblica. Mais abaixo, aqui na página 22 e 23, 21 e 22, ele descreve como o método histórico-gramatical, que não é um método, é um antimétodo, vai tentar eclipsar o método histórico-crítico. Na verdade, vai eclipsar nos ambientes onde o método histórico-crítico for interditado e substituído pelo chamado método histórico-gramatical, ou seja, a crítica desaparece, e nós podemos ler aqui, na página 22, uma síntese, por exemplo, do que Hazel está chamando de uma reação conservadora, do enfrentamento que a teologia bíblica teve que administrar das ciências bíblicas conservadoras. Então, ele fala assim: Von Hoffmann descobriu nas páginas da Bíblia o relato contínuo de uma história de salvação, na qual o Senhor ativo da história é o Deus triuno, cujo intento é redimir a humanidade. Bem, vamos agora justificar o nosso salário. O Hazel, nesse caso, me parece equivocado. Deixa, então, eu explicar em que caso ele está equivocado e depois fazer o meu papel, que é explicar a circunstância histórica em que nisso Hazel está completamente certo. Houve uma reação conservadora da teologia bíblica. Bem, o Hazel imagina, e por isso eu estou usando, que a teologia bíblica teve um desenvolvimento em 8 etapas. E se você olha o livro dele, você identifica perfeitamente as 8 etapas. Mas como ele pensa? Ele pensa que essas 8 etapas são 8 etapas de uma mesma corrente da teologia bíblica. Até a etapa 4 ele está certo. A teologia bíblica inventada por Lutero nasce como mera auxiliar, é como quem usa a Bíblia para escorar uma estante que está bamba. Você enfia a Bíblia debaixo do pé da estante e a estante fica firme. Ou seja, a Bíblia era um apoio, um arrimo da teologia sistemática quando ela foi introduzida na igreja.
vídeo número 1 da série. Depois, quando começa a haver a discussão entre os protestantes, cada um, retoricamente, cinicamente, acreditando mesmo na tolice que estava dizendo, cada igreja protestante, vão surgindo centenas e hoje provavelmente milhares de modelos, de denominações, porque de igreja mesmo é na casa do bilhão. Cada igreja dirá que a Bíblia é fundamento da sua própria doutrina. Vídeo 2 da série. O fato de Lutero colocar a Bíblia na mão do povo fez com que alguns pastores começassem a perceber, pastores, gente crente, pietista, que o que eles diziam da doutrina não tinha fundamentação na Bíblia. Isso vai gerar rivalidade entre a leitura da Bíblia e a pregação na igreja, o ensino doutrinário na igreja. Vídeo 3 da série. Depois de um tempo dessa rivalidade constrangedora, o grupo responsável pela rivalidade, o que descobre que a Bíblia não tem absolutamente nada a ver com doutrina nenhuma, que igreja nenhuma ensina, como são homens da igreja, tentam resolver a questão mantendo as duas, a Bíblia e a teologia bíblica, a teologia sistemática, a teologia bíblica e a teologia sistemática dentro da igreja, propondo que a Bíblia seja lida numa perspectiva exclusivamente histórica e a teologia bíblica, a teologia sistemática, ou seja, a tradição, assuma a responsabilidade pela administração da doutrina na igreja. A igreja vai rejeitar a proposta, obviamente. Até hoje não existe teologia bíblica nas igrejas, exceto a Igreja Católica, mas por um percurso completamente diferente. Então, só discutirei isso mais à frente. No que diz respeito ao mundo protestante, não existe teologia bíblica na igreja. O que existe é teologia sistemática disfarçada, sendo vendida como teologia bíblica. Aí o Hazel, então, diz que há a quinta etapa, a teologia bíblica será presa pelos movimentos filosóficos, e depois a sexta etapa, em que há uma reação conservadora. Não. Aqui, me parece, salvo o melhor juízo, salvo o equívoco de minha parte, que o que ocorre é que surgem duas correntes de teologia bíblica. Uma com o entendimento de si que ela é uma disciplina histórica, e a outra com o entendimento de si de que ela é uma serva, uma escrava da teologia bíblica. Você vai usar a Bíblia para encontrar aquilo que o Hoffman encontrou, né? A história da salvação do Deus triuno. Essa balela, porque não tem Deus triuno no Antigo Testamento, nem que você seja torturado por 666 anos. Então é teologia sistemática, e má teologia sistemática, ruim, uma teologia sistemática pobre, fundamentalista, se vendendo como teologia bíblica. É outra corrente. Então, a partir da quinta etapa, não tem mais uma história da teologia bíblica. São duas histórias de duas práticas diferentes que, no começo, adotam o mesmo nome. Teologia bíblica como história, teologia bíblica como teologia. O vídeo passado, o quinto vídeo, não é a quinta etapa da história da teologia bíblica. É a primeira etapa da teologia bíblica como disciplina universitária autônoma, a verdadeira teologia bíblica. A sexta etapa é a história de uma fraude. Teologia bíblica na igreja não é teologia bíblica. É a primeira etapa de uma identidade adulterada, falsificada, sem nenhuma procedência na sua autoidentidade, que vai marcar a presença da leitura da Bíblia nas igrejas. Aí, sim, haverá um aprisionamento dentro das ciências bíblicas conservadoras. Mas a ciência bíblica conservadora é a própria teologia bíblica. Ela transformará o ferramental disponível, já no século XIX, num ferramental castrado, senil, anquilosado, que já nasce morto, sem nenhuma procedência teórico-metodológica. Por exemplo, substitui o método histórico-crítico
pelo antimétodo, supostamente método histórico-gramatical, que eu não reconheço como método em nenhuma medida. É uma fraude epistemológica. Então, vamos ver como a teologia bíblica fraudulenta, porque ela é teologia sistemática. Se ela se vende como teologia sistemática, não é fraude. Mas quando ela se vende como Bíblia, aí é fraude. Onde quer que isso ocorra, e seja quem for o vendedor, é um vendedor de mentira. Mas olha que coisa interessante, ela já era conservadora. Ela está ligada à segunda etapa, cada igreja dizendo que a Bíblia é fundamento da própria teologia bíblica. Ela vai se tornar ainda mais conservadora? Vai. Então, agora eu passo a explicar o que aconteceu. Bem, até algum tempo atrás, eu achava que a teologia bíblica havia se tornado conservadora, profundamente conservadora, por questões internas à igreja. Então, eu apresentarei essas questões internas. Mas, há alguns anos, eu li Domênico Lossurdo. Eu li a obra completa de Domênico Lossurdo, disponível aqui no Brasil. E o Domênico Lossurdo me explicou em detalhes, porque ele é um filósofo, mas é melhor historiador do que quase todos os historiadores que estão por aí, com exceção de bons historiadores, Marcel Detienne, o François Dossé, o Carlo Ginzburg, o Thompson. Tem bons historiadores, mas tem muito mequetrefe por aí. E o Domênico Lossurdo me explicou que a reação conservadora da igreja, sim, ele trata da reação conservadora na igreja, é um pacto da classe dominante europeia. Então, eu tratarei disso mais para o final do vídeo. Por enquanto, eu quero explicar por que a igreja se tornou mais conservadora no século XIX. Bem, isso se deve a dois fatores históricos. O primeiro é a separação da teologia bíblica que foi para a universidade. Ainda que a igreja não tenha aceitado a identidade histórica da teologia bíblica, ela passou a ser produzida nas universidades. Ainda que no século XIX tenha se praticado uma má teologia bíblica universitária, porque ela era mais filosófica do que historiográfica, pelas razões que o vídeo 5 explica, ela causou problemas para a igreja. Ela era crítica. O método histórico-crítico será desenvolvido no século XIX, como consequência da descoberta dos pastores protestantes. Então, não tem absolutamente nada a ver com o iluminismo. É um procedimento que agora está inserido nas correntes iluministas, por absoluta rejeição da igreja da sua atividade intra-eclesiástica. Então, ela vai para o mundo das universidades, onde impera a corrente iluminista. E lá, o que então havia sido percepção amadora, incipiente, assistemática, de descobrir que a Bíblia não fundamenta a teologia em nenhuma medida, vai se transformando num método organizado, pensado, proposto. E à medida que esse método se desenvolve, a igreja vai ficando cada vez mais assustada pela perda da credibilidade do seu discurso. Uma das reações, você viu aí no raso, é ela inventar a patacoada do método histórico-gramatical. Ou seja, a Bíblia é histórica, o que é uma fraude, porque histórica para essas igrejas é porque o que está escrito aconteceu, é ridículo. E você não vai fazer a crítica, você vai ler gramática. Então, o que você está lendo te ajuda a compreender o que aconteceu. Ou seja, é Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, Saci Pererê. É uma manipulação cognitiva criminosa. Consciente, isso é programático. Os caras do século XIX que fizeram isso são criminosos. Então, há uma reação conservadora porque o método histórico-crítico vai se desenvolvendo, joga por terra definitivamente a autoria de praticamente todos os textos da Bíblia. Davi não escreveu Salmo, Salomão não escreveu Salmo, Moisés não escreveu Pentateuco, não escreveu Salmo, não escreveu nada, Paulo não escreveu a metade das cartas. No caso de Paulo, eu acho que o trabalho ainda não foi levado às últimas consequências. As cartas paulinas que são vendidas como cartas paulinas, para mim, não são cartas paulinas. Uma ou outra, se mais alguma além de Coríntios, na minha opinião. Minha opinião, deixa eu quieto aqui no meu canto. Vá vender a sua opinião em outro canal. Para minha opinião, as cartas não são paulinas,
aquelas em que a gente tem dúvida, não tenha dúvida, não são paulinas, e só são paulinas aquelas que são rigorosamente idênticas a 1 Coríntios, o que não é o caso de Tessalonicenses, por exemplo. Então, me parece que ainda há trabalho histórico-crítico a ser praticado no Novo Testamento, principalmente no caso de Paulo. Acho que o pessoal tratou Paulo como se fosse sagrado. Eu acho que tem que ser mais criterioso e mais sério no procedimento de revisão da autoria das supostas cartas paulinas. Mas a obra foi de máxima envergadura. É o que no século XIX vai se chamar de alta crítica. A crítica bíblica se desenvolverá em 2 ramos, a baixa crítica e a alta crítica. A baixa crítica lida com o manuscrito, a preservação do texto, a comparação de manuscritos para ver qual versão, porque os manuscritos diferem em alguma medida, qual é a versão original. Baixa crítica. A igreja tem certa ojeriza a isso, mas ela até usa. As editoras evangélicas até produzem, publicam material para enganar os incautos de que há crítica bíblica séria nesse espaço. Não é séria, não. É fazer de conta que faz para, no final, chegar na mesma declaração do Hoffman. A Bíblia é um livro de salvação comum do Deus triuno, blá, 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 blá. Que é teologia. Isso você pode falar enquanto teólogo sistemático, enquanto teólogo bíblico. Você falar isso com todo respeito. Você é tudo menos um teólogo bíblico. Então, num campo, a crítica bíblica se desenvolveu e acuou a igreja. Então, ela se sente ameaçada e vai reagir como um rato acuado, porque o que a igreja tem é perder o controle da comunidade, que a comunidade descreia da pregação. Num outro campo, houve uma reação inesperada. O século XVIII, ou o século XIX, é o século do início do retorno das primeiras pesquisas arqueológicas da Bíblia. Os países colonizadores europeus vão disputar pedaços do Oriente Médio, por isso o Oriente Médio é o que é, culpa de Inglaterra, Alemanha, França, que simplesmente canibalizaram aquele país, massacraram o povo que estava lá e simplesmente se apropriaram do terreno. E aí o pessoal que mexe com Bíblia achou que era uma boa oportunidade, já que a gente está tomando o mesmo território dele, já que aquilo pertence a Deus, pertence a nós, ao povo santo, ei, vamos lá provar que a Bíblia é verdade. Aí foram cavar os territórios para achar a prova da verdade da Bíblia. Seria um bom remédio contra a crítica bíblica, né? Você desencava a arca de Noé e também a arca lá de Moisés, você desencava o templo de Davi, você desencava tudo e esfrega na cara do pessoal crítico. Então, a Europa fervilhou de excitação. Finalmente, a Bíblia será aprovada. Mas deu ruim. Deu ruim. Porque eles acharam os mitos da Babilônia, os mitos da Assíria, tudo preservadinho. Eles estavam certos, o passado estava preservado debaixo da areia, debaixo da terra, mas o passado só comprovava o que a crítica bíblica havia dizendo. Não tem nada que a teologia sistemática diga da Bíblia, nada, zero, que tenha algum fundamento. Eles começaram a traduzir os textos dos mitos babilônicos e assírios e descobriram que a Bíblia estava praticamente inteira lá dentro. A história de Moisés é uma cópia do mito de Sargão I. As narrativas do dilúvio têm paralelos na Babilônia. As narrativas de criação têm paralelo na Babilônia. Aí eles se desesperaram. Havia, inclusive, sessões, porque muitas igrejas financiavam parte das expedições arqueológicas, então, no retorno, eles faziam uma prestação de contas e faziam uma conferência para a comunidade, e aí davam conta dos resultados. E os resultados eram cada vez mais contrários à expectativa dos financiadores. A Bíblia não conta o que aconteceu de fato. A Bíblia se vende como uma coisa que não aconteceu na história de fato e que não tem nenhum fundamento na doutrina. Ou seja, o chão vai para o ralo, né? E essas igrejas eram apedrejadas, a turma do
para com a crítica, vocês são do diabo. Apedrejavam as conferências. Era um século horroroso. O século XIX é um século horroroso nesse aspecto. Fantástico no avanço da crítica e horroroso na reação conservadora. Era polarizado, muitíssimo polarizado. Como resultado dessa reação conservadora, que vai durar durante todo o século XIX, o final do século XIX e o início do século XX vão ser marcados por 3 tomadas de decisão institucionais de macro envergadura. O chão da teologia começa a esfarelar, a ciência se desenvolve e começa a arrancar da teologia a descrição mitológica que ela faz. Então, não apenas a Bíblia não fundamenta a teologia, isso já se sabia desde o século XVIII, mas agora a ciência começa a demonstrar que a própria teologia é mera ficção. Então, a teologia não tem fundamento nem na Bíblia, nem na realidade. Ou seja, a situação das igrejas no século XIX é de absoluto pavor. Então, a primeira igreja a tomar uma decisão, e nesse caso, séria dentro do jogo dela, foi a Igreja Católica, que no final do século XIX convoca o Concílio Vaticano I, uma reação conservadora, institucional da Igreja, justamente para resolver a perda de fundamento em todos os campos da teologia. A teologia não corresponde a uma descrição da natureza, nada na teologia descreve a realidade, é mito e mais nada, e ela não tem sequer fundamento bíblico. Porque ela poderia ser mito, ter fundamento bíblico, e a gente diria, a teologia é verdade porque ela está sustentada na Bíblia. Não, nem na Bíblia ela é sustentada, e como descrição ela é risível. Faz o que com isso? Aí a Igreja Católica, como é muito inteligente, é tudo menos ignorante, faz um concílio e se estabelece ali o dogma da infalibilidade papal. Em matéria de fé, e enquanto pontífice da Igreja, tudo o que o Papa disser é de confiança absoluta. Pronto. A Igreja Católica está resolvida. Por conta dessa decisão, no século seguinte, a Igreja Católica abrirá a Bíblia ao estudo crítico para os padres, para as ovelhas, para os bispos, para os freis, para as freiras, para os cardeais. A Igreja Católica, no século XX, entregará a Bíblia na mão da comunidade. Façam o que quiser. Pode desmontar, pode fazer o que for. A Igreja publica a encíclica Divino Afflante Spiritu, na década de 40. É uma encíclica papal, não é uma encíclica conciliar, autorizando a leitura da Bíblia. Os padres não tinham autorização para ler a Bíblia. Podiam ler enquanto pessoa, mas como padre, eles se submetem a Roma. Aí agora a Igreja entrega, daí Divino Afflante Spiritu, né? E no Concílio Vaticano II, agora como uma encíclica conciliar, a Igreja publica Dei Verbum, que é a última doutrina conciliar da Igreja sobre a Bíblia. Eu recomendo que você que quer estudar religião e teologia, leia essa documentação. A Divino Afflante Spiritu, depois a Dei Verbum. Como a Dei Verbum é uma encíclica normatizando, legislando a respeito da leitura crítica da Bíblia e da função da Bíblia na Igreja, ela precisa ser manualizada. Então, depois do concílio, a Igreja faz um manual, a interpretação da Bíblia na Igreja, e ela, então, aplica, na forma de manual, a orientação para as comunidades católicas de como ler a Bíblia. E a primeira afirmação é: a Bíblia tem que ser lida pelo método histórico-crítico. E ela diz: a Bíblia é palavra de Deus, isso está entre aspas,
mas ela é palavra humana em todas as suas partes e em todas as suas fontes. Logo, ela não apenas pede, como ela impõe o uso do método histórico-crítico. Tudo isso porque a igreja está sustentada teologicamente num dogma dentro do jogo católico inquestionável. Eu, por exemplo, não questiono o dogma. Não me diz respeito, não me interessa. A opinião teológica de um católico, para mim, não me interessa. Então, não vou me meter no dogma da infalibilidade papal, porque é um jogo interno à igreja, para os membros da igreja, para dar segurança espiritual aos membros da igreja. Ok, perfeito. E no mundo protestante, como isso acontecerá? Como sempre, na fraude e na hipocrisia. Na Europa, o movimento que vai conter a crítica bíblica, mas ao modo europeu de ser, como se fosse máxima teologia, é a teologia dialética. A teologia dialética enterra a teologia do século XIX, porque a teologia do século XIX é a teologia liberal, é uma teologia que tenta, num primeiro momento, estava longe disso, mas é uma tentativa inicial admirável de levar a sério um método histórico-crítico, não na leitura da Bíblia apenas, mas no fazer teológico. Muito interessante. Recomendo Rossino Ghibellini, A Teologia no Século XX, leia o capítulo sobre a teologia liberal. Magnífico capítulo. Então, a teologia dialética, do famoso Karl Barth, enterra a teologia liberal e constrói o edifício protestante no discurso, mas católico na prática, que só deve haver uma igreja, só deve haver uma doutrina, e a doutrina é a exposição cristã da Bíblia. Isso é fundamentalismo, ponto. Esperneia, Barthiano, esperneia. Olha como eu estou preocupado com o seu esperneio. É reacionarismo teológico, é fundamentalismo teológico, mas na linguagem acadêmica, né? Fundamentalista é o povão. Eu sou a máxima teologia que o universo já produziu. Não. É a mesma porcaria fundamentalista disfarçado de sumidade. Né? Isso é a reação da teologia dialética. Nos Estados Unidos, você terá, então, no mesmo período, a reação fundamentalista despudorada própria do sul dos Estados Unidos, que é o movimento The Fundamentals. É o retorno aos fundamentos, uma reação ao século XIX, acaba com a crítica bíblica, principalmente a alta crítica, que é o pavor da igreja. Né? Moisés não escreveu o Pentateuco. Chilique de espiritualoide. Então, eles reagem a tudo isso, produzem uma coleção de livros, Os Fundamentos da Fé, daí o nome da coleção, The Fundamentals, e daí teria derivado esse termo que a gente usa, escolhendo usar para uns, mas não para outros. Barth não é fundamentalista. Fundamentalista é o crente aqui do lado. Barth não, Barth é a sumidade, né? Tem diploma de teologia, vai ser fundamentalista. É fundamentalista, querido. Barth é fundamentalista, tá bom? Legal? Já? Ok. Mas a classificação que a gente usa é outra, é o neo-ortodoxo. Não. A teologia dialética é uma teologia ortodoxa, vai usar um argumento diferente, mas é para vender o peixe de ontem com papel novo. Mas o peixe é o mesmo peixe da segunda atividade, da segunda etapa da teologia bíblica. Né? A igreja de Karl Barth é que interpreta a Bíblia correta, a igreja de Bultmann não, a igreja liberal não, é só a igreja de Barth. Esse filme é velho, gente. Precisa ter um pouco de vergonha. A gente se expõe publicamente, o pessoal escuta o que a gente fala. Eu escuto o que você fala. Eu fico constrangido. Não mudou nada. No mundo conservador não mudou nada. Você muda o embrulho. Mas o peixe está podre. O peixe é podre. Como o século XIX descobriu, a teologia sistemática não tem fundamento nem bíblico, nem na realidade. É um algodão doce que fica flutuando assim, né? Você come aquilo, gosta, mas é algodão doce. É açúcar e mais nada. Então, essa foi a reação conservadora da igreja. Fechou, né? A desgraça no Brasil é que a gente deriva do movimento The Fundamentals, né? Só veio tralharada. Só veio desgraça cognitiva para cá. Só veio porcaria para cá.
Então, o Brasil, esse mundo fundamentalista, é porque os nossos pais conseguiram piorar o que já era horroroso, que é o que Lutero tinha feito. No Brasil, o que Lutero tinha feito seria sonho para nós, né? Se pelo menos a gente tivesse aqui a igreja de Lutero. Porque no Brasil é chorume completo. Mas, como eu disse, Domênico Lossurdo pinta um quadro pior do que esse no século XIX. Essa reação conservadora da igreja é apenas um elemento da reação da plataforma político-cultural da Europa, que vai exigir da igreja uma posição conservadora. E agora eu passo, então, a dizer a explicação que o Domênico Lossurdo dá. Aprendi com ele. Até 10 anos atrás, a explicação, a aula que eu dava, quando eu dava essa aula, era o que eu acabei de dizer. Um fenômeno interno à igreja. Domênico Lossurdo, na obra-prima dele, Nietzsche, o rebelde aristocrata, 1.200 páginas, dá uma descrição muito mais ampla do século XIX. Ele vai dizer o seguinte: o século XIX é um século de extraordinário pavor das classes dominantes europeias, porque na virada do século XVIII para o século XIX, o fenômeno dos fenômenos, talvez ele só perca em envergadura para a Revolução Russa de 1917, que é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa muda a face do jogo político que se jogava há séculos e séculos, e, na verdade, há milênios. Porque a religião e a monarquia sempre estiveram abraçadas desde a Revolução do Neolítico. Os chefes se apropriaram da religião há 13 mil anos. Assista ao vídeo. A religião sempre foi e é necessariamente controle social. Pois bem, a Revolução Francesa foi o conluio da burguesia, da nova classe rica europeia, que, não tendo poder para afastar os até então donos do poder, a nobreza e a igreja, se junta à insatisfação popular, que era verdadeira. O povo não foi só instrumentalizado, o povo foi de coração na Revolução e dizimaram o antigo regime. Quando eu digo dizimaram, é assim. Vamos fazer uma comparação. Quando houve a Revolução Cubana, a Revolução se dá depois de um período de opressão e tirania do governo até então de Cuba, um regime de tortura, de violência absurdas, torturas ao modo em que se fazia aqui no Brasil na época da ditadura militar. Então, quando a Revolução conquista o poder, a população exigiu a morte dos torturadores. E os dirigentes da Revolução assim o fizeram. Um número bastante módico. Por que bastante módico? Porque na Revolução Francesa, durante 3 anos, a praça onde ficava a guilhotina era cercada de cadeiras por todos os lados e, assim, fileiras de cadeiras. A população comprava ingressos e lotava todas as cadeiras. E, um a um, durante todo o período em que funcionou a guilhotina, 40 mil nobres, rei, rainha, príncipe, princesa, duque, duquesa, barão, baronesa, eram levados para o palco, guilhotinados. Corta a cabeça. Outro, corta a cabeça. As velhinhas ficavam tricotando, aí olharam, menos um. Menos um. Esse era o espírito da situação. A classe dominante foi para o saco. A antiga classe dominante, a nobreza e a igreja, foi para o saco. Há separação entre a igreja e o Estado. Há, inclusive, uma tentativa dos líderes revolucionários de acabar com a igreja. Não foi a primeira vez que tentaram, né?
na Revolução Russa também haverá uma tentativa de levar às últimas consequências a compreensão de que a religião é ópio do povo. Mas não funciona assim, é um equívoco de compreensão. Você só acaba com a religião, se é possível acabar com a religião, quando você acabar com o que a produz. Enquanto o que a produz estiver instalado na sociedade, e estava instalado na sociedade russa, a religião emergirá desse estado de coisas. Assim, quando a Revolução Francesa terminou, havia uma nova classe dominante na Europa, a burguesia, os novos ricos, os comerciantes, os homens das indústrias. E eles trataram de empurrar a população para o seu buraco de novo. Eles usaram a população e empurraram a população para o seu buraco. O século XIX é esse século elitista e reacionário. É a aristocracia que sobreviveu, mantendo o seu discurso aristocrático, que é o discurso de Nietzsche, um discurso aristocrático. Ele não gosta da burguesia porque a burguesia tem modos pouco aristocráticos, então ele tem o nojo do povo e o nojo dos homens da nova burguesia. E ele, então, se considera o modelo do universo. Mas não só Nietzsche, por exemplo, Kierkegaard, o queridinho dos teólogos progressistas, que, se me ouvirem, vão ficar com raiva de mim. Kierkegaard escrevia nos seus diários que os jornais deviam ser fechados. Não fechados, né? Fechados. Porque estavam dando voz à gentalha. O povo não tem que dar palpite na vida de ninguém. Só eles, a classe dominante, os endinheirados, os herdeiros, os industriais, os homens de verdade, poderiam opinar na sociedade. A gentalha, não. Então, ele era contra o jornal de modo total. Ele não era contra o jornal que dava voz à população. Ele era a favor de que se fechassem todos os jornais. Porque, para ele, pobre tem que viver de boca calada. O povo é apenas uma máquina com boca e mais nada. É o pensamento do século XIX. Por isso, não me peça para achar bonita a teologia de Kierkegaard, porque não é bonita. É só uma espuma sem nenhum fundamento. É mero devaneio espiritualoide de uma classe burguesa inescrupulosa, sem compaixão e elitista. É isso que eu penso de todos os teólogos elitistas. Eu tenho asco dos senhores. Pois bem, então, no século XIX, a classe dominante, agora a burguesia, vai tentar manter o pobre no seu buraco. Porque ela viu o poder do povo, não foi a burguesia que fez a Revolução Francesa. Foram os pobres, sob o controle da burguesia. Então, agora, o que a burguesia terá que fazer no século XIX, e essa é a grande movimentação do século XIX, cortar as asas da população. Primeira coisa que vai acontecer para jogar água na fervura da burguesia é a transformação do socialismo utópico dos padres franceses no século XVIII, aquela ideia de que Deus é a favor dos pobres, Deus vai criar um mundo em que todo mundo é feliz, utopia pura, né? Como mais ou menos é utópico o socialismo da teologia da libertação. A teologia da libertação não é marxista. Ela é, na verdade, uma renovação do socialismo utópico do século XVIII. Católico no século XVIII, católico no século XX. O protestantismo vai aí a reboque, né? Meio tentando fazer parte da história. Mas é fundamentalmente um movimento católico. Óbvio, o socialismo utópico antes de Marx não tem laivos marxistas. O socialismo utópico da teologia da libertação tem um discurso próximo marxista, mas não é marxista.
ele poderia ser colocado no mesmo continente político ideológico, mas o olhar da teologia da libertação não é um olhar marxista da realidade, obviamente, é um olhar socialista utópico, é um mito utópico de gente boa, de gente que quer o bem de fato para o pobre, gente compassiva, gente que numa eventual guerra civil é com eles que eu estaria. Não estaria com o pessoal da teologia de direita, estaria com o pessoal da teologia de libertação, mesmo sabendo que é utopia. Mas o enfrentamento concreto já não é utopia. Aí nós descemos das nossas leituras conjunturais e corremos o risco da decisão histórica, do comprometimento histórico. É na vida real que nós nos revelamos, não no discurso. Eu não sou quem eu aparento ser pelo meu discurso. Eu revelarei quem de fato eu sou quando a história exigir a minha decisão. E se a história exigir, eu estarei com os teólogos da libertação, tenho certeza absoluta disso. Pois bem, então, o socialismo utópico dá lugar ao socialismo de Marx e Engels. E aí a história é outra. Aí é usar a economia inglesa, aí é usar a filosofia alemã, aí é usar o socialismo utópico para tentar construir uma visão científica do funcionamento político-econômico da sociedade. E Marx, então, cria a explicação de que o que move a história é a luta de classes. Pois bem, isso dá uma organização teórica e política, porque até então era um arroubo espiritual, como é a teologia da libertação, um arroubo espiritual, e o que era um arroubo espiritual agora começa a ser organizado na forma de partidos políticos, programas, projetos, o povo é organizado. 1848, a Revolução na Europa. A Revolução Russa quase ocorre na Alemanha em 1848. Depois, a Comuna de Paris. Ou seja, os fundamentos burgueses do século XIX são abalados em todas as suas estruturas. Isso vai culminar em duas frentes. Na Rússia, a Revolução Comunista, e na Europa, o roubo das nações para poder criar o estado de bem-estar social, para convencer a população a não fazer a revolução. Se a Europa não rouba a Ásia, a África e a América, esse é o nome, roubo, para poder dar uma vida boa para a população europeia, férias, altíssimos salários, direitos trabalhistas, medicina gratuita. Ou seja, o mundo que o liberal odeia. Assim a Europa foi até a canalha da Margaret Thatcher e o canalha do Ronald Reagan e o neoliberalismo, que agora está desmontando tudo. A Europa teve uma vida extremamente boa como tentativa de evitar a revolução da população. Dê para eles o que eles querem, porque se não der, eles vão tomar o poder aqui. Então, você tem dois enfrentamentos, né? A demonização do comunismo e, ao mesmo tempo, o suborno da população europeia para que não haja a revolução. A europeia e a dos Estados Unidos também. E aí o que o Lossurdo... Tudo isso é discurso do Lossurdo. E o que o Lossurdo, então, vai dizer? Que a burguesia europeia chamou a igreja num canto e disse: interrompa o processo da crítica bíblica. Nós perdemos o controle político da população, nós não podemos perder o controle religioso da população. Vocês interrompam o processo de crítica bíblica, tomem pé de novo do movimento religioso, deem um passo atrás, voltem a ser o que a gente sempre foi, porque nós vamos perder esta batalha. Agora o cenário está explicado. A reação conservadora da igreja não é uma reação interna. É porque a igreja é a burguesia. A igreja reagindo à crítica bíblica é a burguesia europeia reagindo à emancipação popular. É nesse sentido, nesse contexto, que Nietzsche se torna um odiador do cristianismo. Nietzsche adorava o cristianismo. No início do século XIX, o cristianismo é o que ele sempre foi, um instrumento de dominação, um instrumento de controle social. É o que Voltaire dizia. O cristianismo tem que garantir que eu acorde vivo amanhã.
Porque se a população perder a crença de que o mundo é a expressão da vontade de Deus, o que é uma mentira, de que ele vive exatamente como Deus quer que ele viva, o que é outra mentira. E o Voltaire sabe disso. Os líderes sabem disso. A classe dominante sabe disso. A burguesia sabe disso. Sabe que é tudo conversa fiada. Inclusive os teólogos diplomados sabem disso. Mas são da classe dominante. Se a gente perder a crença do povo nesse chorume mitológico, eu que nunca trabalhei na vida e vivo de renda, eu, Voltaire, não acordo vivo. Voltaire sabia. Nietzsche pensava a mesma coisa. O cristianismo é o nosso instrumento para controlar essa gentalha. Nietzsche dizia que o povo é como a Chandala na Índia. Chandala é o pária, que não pode beber água nem na caçamba de barro. Ele tem que beber água nos buracos que o boi faz caminhando, aí chove, fica com aquela água, ele beba daquela água ali. Esse era o termo que Nietzsche usava para a população, Chandala, cujo único valor é ser de paralelepípedo. O pobre é um paralelepípedo que a nobreza usa para pavimentar a estrada sobre a qual a carruagem do gênio nobre caminha. Eu vomito lendo isso. Mas o pessoal adora Nietzsche no século XIX. Eu me pergunto por quê. Muito bem. Então, a burguesia europeia forçou a burguesia da igreja, porque é a mesma, não o povo da igreja, a liderança da igreja, a fazer uma reação conservadora. Então, eles vão caçar o método histórico crítico, vão caçar a crítica bíblica do discurso de que a Bíblia não tem fundamento na teologia sistemática. Tem fundamento, sim. E daí, a igreja de um lado e a universidade do outro vai se tornar conservadora. O século XX é o século da reação conservadora nas universidades, inclusive. Inclusive, muita gente posando de movimento crítico na universidade é, na verdade, um movimento reacionário. Por exemplo, o movimento de crítica pós-moderna, né, ao marxismo. Tem que abandonar completamente a teoria marxista, porque com isso a gente justifica ao modo religioso, ao modo do ceticismo pós-moderno e neoliberal, o estado de coisas da sociedade. Porque o que é a realidade, afinal? O elemento-chave do século XIX é de que a constatação da opressão humana é um dado da realidade. Isso é indiscutível. É a posição do século XIX. O socialismo é o ápice da consciência moderna. O sofrimento humano é um dado concreto da realidade, ele é produzido pela sociedade. O sofrimento não é o resultado de uma sociedade. Ele é produzido intencionalmente para que a sociedade funcione do jeito que funciona. Não é um efeito corolário, ele é um cálculo. Como você joga água no olho do sujeito para que ele não enxergue assim? As teses pós-modernas e as teses religiosas. Né? O sofrimento decorre da manutenção do status quo. É assim, a vida é assim. Veja, por exemplo, o kardecismo, que é a melhor explicação, dentro desse contexto, para o sofrimento. Por que as pessoas sofrem? Porque antes de nascer, elas decidem que nascerão e sofrerão. Olha que coisa linda. Que coisa mais reacionária do que isso? Porque você vê um mendigo na rua, sem uma perna, com pústulas no corpo, você olha para ele com compaixão, aí você dá lá a sua esmola, mas você olha que alma iluminada. Ele decidiu nascer assim, para que o seu sofrimento purgue a alma dele, compense os pecados passados, e ele então evolua para a luz. Oh, que mundo maravilhoso! Isso é kardecismo. Então não foi apenas o cristianismo que foi utilizado como um instrumento de contenção da consciência crítica e revolucionária do século XIX. Foi tudo contra a religião. Não é por outra razão que virá para
a Europa, com sede de ser conquistado, o hinduísmo. A religião de castas, né? A sociedade de castas, quer pensamento melhor. Por que que a burguesia ocidental adora as viagens espirituais para a Índia? Porque indo à Índia, eles veem aquela sociedade brutalmente desigual, cheiram a espiritualidade, voltam e podem ser os hipócritas que são. Criança na rua, fome, violência contra a mulher, estupro, mas a espiritualidade dá sentido. Já viram essa conversa mole para boi dormir de pequeno burguês que estuda teologia e religião? A função da religião é dar sentido. Pronto, agora o pessoal de classe média pode viver nesta pocilga, que é a sociedade ocidental, dando sentido para a realidade. Olha que coisa linda. É lindo. Eu acho lindo, né? Genial. Eu acho que o pobre não gosta muito, não. Eu acho que o pobre é como o Jó, né? Ai! Ai! Aí você fala para ele, dê sentido para a vida. Ah, o sentido da vida. Vai para a religião e dê um sentido. Você não tem um pão para mim? Você não tem um prato de comida? Você não tem um remédio? Sentido para a vida, meu amigo. É para isso que serve a religião. Eu vou ali vomitar e já volto, tá? Ou seja, é uma página dantesca da história ocidental. Créditos para Domênico Losurdo. Eu fico por aqui. Essa corrente da teologia bíblica, que não é teologia bíblica, é teologia sistemática, permanece em todas as igrejas protestantes e evangélicas até hoje. É essa reação conservadora. No Brasil, as igrejas usam o método histórico-gramatical. Acredite, as editoras vendem livros de método histórico-gramatical, inventado no século XIX, para enganar a igreja do século XIX, e continua sendo usado para enganar a igreja do século XIX. Porque a igreja do século XXI é a igreja do século XIX. Tchau, tchau.